Salve, salve, galera. Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não sabe por que eu tô falando isso, porque o Jeito Yoga Podcast é onipresente. Você pode assistir ele de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Boa. Estou aqui com 3 grandiosíssimos convidados. Não é a primeira vez, né? Acho que os 3 já... Não, já fui. Já viemos. Tabora já veio também? Já Episódio 11. Boa, muito bom. Tô aqui apresentando, mas a verdade é que deveria ser o Lucas, o apresentador, porque é uma voz muito mais agradável do que a nossa. Mandou um Jeito Yoga. A gente tenta. Intimidade aqui Ó, um como é que é? Só exclusivo. Jeito Yoga Podcast. O cara tem a manha. Mais um. Tem que continuar. Muito bom, muito bom. Boa. Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre comunicação, sobre tom de voz. Mas podia ser sobre cumprir acordos, sabia, Taboraí? Você que não cumpre acordos, que já prometeu no episódio anterior. Caraca, o cara fala isso todo episódio. Faria um jantar cara. pra gente, um negócio. Não sei se você sabe, ele promete essas coisas, não cumpriu. Diferente do Filipão, que já cumpriu o acordo. Ó, eu prometi lá no episódio 11, cumpri o acordo, Quanto emagreci 15 quilos, falei que ia começar a fazer exercício, que tinha Caramba. dificuldade, Boa. etc e tal. Rapaz. 15 quilos de um episódio. Esse episódio é qual? O número? Já 20 e alguns. Então foi do 11 pra cá aí, ó. Aí, ó. Aí, animal. mandei bem. Legal. Então, Boa. estamos influenciando a vida das pessoas positivamente. Só em Isso é minha boa. defesa foi parcialmente cumprido. Já rolou um negocinho Gary ali. Rolou. Eu não fui convidado, então não rolou. Eu também não. Eu vou além, eu vou perguntar pro nosso público. Se vocês foram convidados, vocês viram isso acontecer por acaso? Pois é. Se Se não foi, não aconteceu. Exatamente. É Muito isso. bom. Boa. Bom, galera, pra quem tá chegando pela primeira vez, meus pêsames se você tá chegando pela primeira vez, porque tem muito conteúdo maneiro pra trás. Mas que bom que você chegou aqui. Pra gente é uma alegria muito grande compartilhar esse projeto que foi feito dentro de casa, foi feito com muito carinho. O Jeito Yoga Podcast é um momento que a gente, como startup, como companhia, a gente se conecta com o ecossistema, com a sociedade. E ele é feito pelo nosso time. Então, assim, a gente como a gente vindo aqui compartilhando um pouco de experiências, um pouco de coisas que a gente gosta, coisas que a gente valoriza, coisas que a gente admira. E hoje a gente escolheu um tema super especial, que é justamente essa linha de comunicação, de tom de voz, de estar ao lado do cliente. E eu não podia de estar ao lado de outras pessoas. Aqui do meu lado, esquerdo, direito. O Gustavo Taboraí toca hoje nossa parte de atendimento. Se apresenta aí, Gustavão, dá um oi pra galera. Show, meu nome é Gustavo, né? Que todo mundo me chama de Itabora, Ita. Seninha. Nunca é Gustavo. Seninha são mais íntimos. Seninha só os íntimos. Era segredo, agora errou. Toca a parte ali mais de relacionamento, atendimento. E é isso aí. Massa, muito Monstro. bom. Filipão também fazendo parte aqui com a gente. E pela aí, segunda vez galera? Também. Segunda vez. Boa. Sou time comercial da Yoga. Tô aí já o quê? Uns 8 meses quase. Graças a Deus. Top demais. Muito feliz. Segundo podcast. E é isso. Vambora. Já preparou a promessa desse episódio ou ainda não? Tô pensando. Até o final. Vamos ver. Vamos ver. Temos aqui alguns minutinhos até lá. Boa. E Lucas também pela segunda vez. Primeira vez participou de qual episódio, Lucas? Você lembra? Era o Sobre episódio tema? sobre processo seletivo. Massa. Que daí- Acabou de chegar, Tinha né? acabado de chegar. Muito Logo, bom. 2 semanas depois, já vim aqui viver a experiência Muito do Jeito legal. Yoga Podcast. Pô, E compartilha aí com a turma um pouquinho do que você faz lá na Yoga, o time que você pertence. Então, isso foi até uma coisa do último podcast que eu fui elogiar, que tinha sido convidado. Acabou que eu não falei sobre mim, o que eu fazia, quem eu era na fila do pão. Mas meu nome é Lucas, faço parte do time de Growth Marketing lá da Yoga. E hoje eu sou responsável pelo squad de Branding and Content, né? Que cuida justamente sobre essa parte da gestão de marca da Yoga e também sobre a produção de conteúdo para redes sociais, para blog, enfim, né? A gente trabalha muito com ali o topo e o meio de funil da jornada de compra, junto com o squad de aquisição que trabalha mais com o fundo do funil. Massa, show Legal. de bola. Eu já vou aproveitar aqui que você falou sobre isso, né? E já até deu uma traduzida pra galera o que é esse negócio de branding, de content e tudo mais. E já fazer um link, cara, de como que essa questão de tom de voz, como que isso faz parte do dia de vocês, assim. Falando em marca, né? E o que as pessoas pensam quando elas têm um primeiro contato com a sua marca, de toda a experiência que você tem, aí, cara, pode até dar exemplos fora da Yoga, o quanto que você entende, que exemplos você pode dar sobre marcas que conseguem, de fato, comunicar, às vezes, com um nome, com uma logo, ou com uma paleta de cor, aquilo que ela quer passar de experiência do cliente. Compartilha com a turma aí um pouquinho sobre isso. Massa. Então, o squad de branding content, né, ele cuida justamente sobre essa gestão da marca, que tem muito a ver com o tema do nosso episódio, que é tom de voz, que é justamente como que a gente se coloca para fora, né, externamente, mas também internamente. Então, assim, pra gente que tá ali no dia a dia, dentro da Yoga, a gente consegue entender muitas coisas dos nossos valores, da nossa missão, o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar. E a gente, quando fala de tom de voz dentro do marketing, a gente tá comunicando isso para fora. Como que eu posso
passar todos esses valores, passar toda essa missão, passar toda a nossa visão de mundo para quem está conhecendo a gente agora, para quem já conhece a gente há mais tempo. Então é muito importante que a gente tenha esse tom de voz muito bem alinhado, ter essa gestão de marca muito bem alinhado, para que não haja falha na comunicação e para que o parceiro consiga entender o que a gente faz e como que a gente vai ajudar o negócio dele. Então, assim, você falou de alguns exemplos, né, de marcas aí que são fortes dentro dessa questão do branding. A gente tem o Magalu, tem Magazine Luiza, né, tem o Nubank também, que é muito forte no branding dele, né, trabalha bem com a questão das cores, da paleta de cores. E a gente também tem, né, tem a nossa paleta, tem ali o azul, tem o rosa. Então, assim, às vezes você já bate o olho num conteúdo do blog, ou num conteúdo das redes sociais, ou num banner que está exposto num evento, você já vê ali as cores da Yoga, é ali o nosso tom de voz também, né? que está falando, é a nossa marca que está ali, você já consegue identificar, pô, essa cor aí eu conheço, essa cor aí é da Yoga. Eu não sei se vocês chegaram a ver o case da Magalu, vocês e toda a turma que tá lá acompanhando a gente, de chegar no nível de outras marcas quererem interagir com uma marca porque entendem que ali tem um nível de visibilidade. Obviamente um trabalho de longo prazo, que a Magazine Luiza tem construído, criou uma persona, criou ali um bonequinho que tem vida, que fala, que age, que se comporta, que veste, ao ponto de acontecer justamente isso. Então, acho que, Lucas, dá pra deixar uma mensagem pra galera que esse negócio de... essas coisas de marketing aí já é muito mais do que isso, né? Não dá pra deixar isso de qualquer jeito, tem que cuidar, tem que colocar uma lupa, não é? Com certeza. Não é uma coisa só do marketing, não. É como a sua empresa toda se comporta perante o mercado. Massa. Então, essa questão da Magalu é massa porque ela virou realmente uma influenciadora digital. E outros influenciadores digitais de pessoas famosas têm surgido por aí e têm monetizado em cima disso, têm ganhado dinheiro em cima disso. A Sabrina Sato também é um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Boa. É um exemplo também que tem a bonequinha lá dela, que é a Satiko, Nossa, que é nem uma sabia. influenciadora digital. E a Satiko faz publis que a própria Sabrina Sato não faz. Tipo, a ideia dela estar em todos os lugares realmente. Legal. Independente da presença física da Sabrina, tem a Satiko que tá lá na feira, Cumprindo 24 horas. num desfile de Milão, numa parada assim, sabe? Então, isso tem muito a ver também com o tom de voz, com a marca ali que ela quer carregar, né? Boa. E, cara, uma coisa de comunicação que eu acho que é muito importante, às vezes a gente deixa passar, né? Sei lá, quando a gente tá preocupado em transmitir aquela mensagem, é muito importante que a gente se certifique que a outra pessoa, quem tá do outro lado, conseguiu compreender aquilo que a gente quis falar. Você simplesmente chegar e falar, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas, poxa, será que não tem nada que você poderia fazer para facilitar a vida do outro que ouviu e escutou e talvez interpretou de uma forma equivocada? E aí, marca também é isso, né? Beleza. Não, porque a gente aqui é inovador, porque a gente aqui é isso, a gente é aquilo. Mas será que quem tá do outro lado bate o olho, tem uma experiência com a sua marca, ela de fato consegue traduzir isso, consegue ver na prática aquilo que você talvez está escrevendo na parede e colocando nos seus manuais? Então isso é um ponto bem interessante. Eu já passo a bola pro Filipão, que hoje toca essa parte lá com a gente de novos negócios, novos parceiros. Então um volume muito grande de pessoas que não conhecem a Yoga. E como Filipão, receber esse cara pela primeira vez, apresentar para ele um pouquinho do que a gente faz. Massa. Cara, eu tava pensando enquanto vocês estavam conversando sobre isso, e eu acho que, pra resumir assim, né, antes de começar a falar, pra resumir, a primeira impressão é que fica, de Boa. verdade, assim. Tanto da parte do marketing, quanto quando o cliente vem pra gente, ele vem tirar dúvida, ele vem perguntar, ele vem falar um pouco sobre o negócio dele, ele já vem com as dores dele, inclusive, né? E aí, a primeira impressão que fica realmente é o primeiro contato que a gente vai ter com esse cara, com essa pessoa. E, cara, eu preciso tratar ele bem, eu preciso entender ele, né? Eu preciso, primeiro, antes de vender, né? E aí, já falando sobre venda, que é um pouco mais à frente ali, antes de vender, eu preciso conhecer ele, eu preciso que ele me conheça também, né? E aí a gente precisa se igualar ali, né, no nível de conversa em que, cara, ele vai poder se abrir, ele vai poder falar um pouco sobre os problemas que ele tem, e eu vou me abrir também para mostrar a solução para ele, mostrar o sistema, falar sobre a yoga, e até mais além também, né? Falar sobre podcast, porque aí também vem um pouco da metalinguagem, esse podcast tá falando sobre o tom de voz. Mas isso aqui já é um tom de voz pro cliente, né? O cliente ele vai assistir o podcast, você vai assistir o podcast, e você vai conhecer mais sobre a yoga. Então não é só sobre vender sistema, não é só sobre vender mesmo a venda, né? Que a venda é uma coisa muito fria, assim, eu considero realmente uma coisa muito fria, que fala sobre dinheiro, né? Questões ali importantes, mas é muito importante que o tom de voz venha muito antes, assim, do marketing, na venda, no conhecer o cliente e o encantamento também, tem muito a ver com isso. Eu acho que a gente também consegue ser um case disso, porque hoje em dia tá todo mundo muito sem tempo, né? Tá tudo muito... a gente quer agilidade e tal.
E aí, obviamente, a gente tem as nossas metas, a gente quer bater nosso resultado, a gente quer alcançar novas vidas, novos empreendedores. E tecnologia faz parte disso, mas não significa que não pode ter gente envolvida, né? E lá na Yoga a gente consegue conciliar isso muito bem no atendimento, já a gente vai falar sobre isso, na parte de relacionamento, mas também na parte comercial, né? A preocupação que a gente tem de, beleza, tem como contratar sozinho, sem falar com ninguém? Tem. Se você baixar o aplicativo, se você for lá entrar no nosso site e cadastrar seu cartão, você vai usar o sistema da Yoga sem falar com ninguém. É isso que a gente gostaria? Não necessariamente. A gente acha legal que você converse com o nosso time, que você crie conexão com o Felipe, que o Felipe entenda o seu negócio e, cara, dedique um tempo a pensar como que ele pode te dar uma dica e te coloque ali naquela esteira de acompanhamento da experiência que a gente pode proporcionar. Então, acho que isso é um ponto bem maneiro mesmo. Exatamente. Eu acho que, assim, é muito mais do que... Não é vender por vender, assim. O time comercial, né? Geralmente, a venda ali, como eu falei, ela é muito fria e em muitos tipos de empresas, assim, existem empresas que vendem por vender mesmo. Mas eu acho que, e inclusive eu falo isso para todos os nossos parceiros, assim, né? Quando eles já estão ali finalizando ou durante a negociação, falo que é um relacionamento que a gente quer criar com você. E aí você já coloca o nosso futuro parceiro ou nosso parceiro num lugar de tranquilidade, assim. E aí vem a gestão suave também, né? Porque o sistema, ele é bom, né? Ele vai te entregar um negócio ali muito mais saudável, um controle, etc e tal. Só que quando você coloca o parceiro, né, o cara que está comprando o seu produto numa situação de conforto, ele realmente vai se sentir aberto em falar sobre as dificuldades que ele tem, e aí você vai poder dar uma dica para ele, em falar, cara, a gente tem um podcast, assiste lá, e o cara vai se encantar, ele vai dar feedback positivo, né, ele vai estar sempre em contato com a gente, e aí, voltando ali em outros episódios do podcast, a gente tem parceiros yoga, né, que já participaram do podcast, então é muito mais sobre relacionamento do que vender por vender mesmo. Exatamente. E é isso que a gente prioriza muito. E, cara, isso é um ponto legal que você falou, porque é claro que existe toda essa parte de programação neurolinguística e tom de voz e tudo mais, mas, cara, você também tem que ser especialista no que você faz, então também tem essa parte de, olha, eu vou me conectar no cara e eu sou especialista no segmento de food, eu entendo como funciona uma pizzaria e quando vier um dono de pizzaria falar comigo ou me chamar aqui no atendimento, eu já me preparei pra... Não, peraí, deixa eu dar um passo atrás, deixa eu lembrar o que esse cara pode estar querendo dizer, porque eu sou, de fato, a pessoa mais preparada para poder atender esse cara com os problemas que ele tem. E aí, Tabora, passando a bola para ti, Show. Como que a gente se prepara para receber os atendimentos, clientes que às vezes estão num pico de estresse ali, de problema, e que encontram na yoga, ou que veem na yoga, uma possibilidade dali ele ter o problema dele resolvido? Show de bola. Eu acho que o primeiro passo é entender que é um relacionamento mesmo. E entender também que ele vai estar nervoso, ele vai estar na correria, ele vai estar... realmente a impressora parou de funcionar, ou então um funcionário faltou e, pô, tem menos gente na cozinha. A gente entender isso. Depois que a gente entende isso, que quando ele chama 6 horas, o negócio tá fervendo mesmo, primeira coisa é acalmar ele. Ele não quer, não, já entra, já mexe. Primeira coisa que ele quer ouvir é, calma que a gente vai resolver o seu problema. E escutar aí o que ele tem a dizer. Então, muitas vezes ele tá na correria, ele não consegue expressar tão bem ali o que tá acontecendo, mas é como o Vini falou, pela experiência ele fala 2 palavras e já entendeu uma frase inteira. Então, acho que a primeira coisa é acalmar, não pegar a pilha dele, entender qual é o problema certinho, escutar e já partir para a solução. E indicar, pode ficar tranquilo que a gente está aqui para resolver o problema. Isso aí que você falou é bem interessante, que é uma coisa que... E ainda bem que a gente descobriu cedo, mas que foi fundamental, assim, foi um divisor de águas na nossa relação de atendimento com os nossos clientes, que as pessoas, elas são carentes, assim, e isso não é pejorativo, sabe? As pessoas, elas gostam de atenção. Eu gosto de atenção. Todo mundo, você que tá ouvindo, a gente gosta de eu atenção. adoro, nossa. É isso aí. Pois é. Bom demais. E aí, no final das contas, às vezes, ter o problema resolvido rápido não necessariamente é a coisa mais importante. É isso aí. Agora, ele acompanhar a jornada, saber que o problema dele está sendo resolvido, ter uma tranquilidade de que toda vez que ele precisa, o problema dele é resolvido, às vezes isso é muito mais importante. E nem toda marca conseguiu perceber isso. Às vezes acha ruim, sei lá, mas o cliente ele veio falar comigo aqui no direct, no Instagram. Caramba, que bom que ele veio falar aqui. Então, é mais um canal que eu tenho de ponto de contato com o meu cliente. É óbvio que é meu dever direcionar ele ali para um canal específico, para o canal ideal, que seria talvez um chat, onde ele seria respondido ainda mais rápido, mas que tá tudo bem a nossa marca ficar exposta, né? E as pessoas quererem interagir de diferentes canais. Eu devolvo para você, Lucas. Como que você vê, cara, assim, a importância de ter marca alinhada com o tom de voz e, cara, e centenas de funcionários, dezenas de canais, e como é que faz para arrumar isso tudo? Cara,
Eu acho que a gente faz isso de uma forma muito espetacular, assim, que eu sou fã, que é no nosso processo de onboarding. A primeira coisa que a gente faz hoje ao entrar na yoga é passar pelo processo de onboarding de treinamento sobre quem nós somos e aonde a gente quer chegar. Boa. Vamos só dar uma traduzida pra galera. Onboarding de colaboradores, né? Explica pra isso turma aí aí. como que funciona mais ou menos. O onboarding de colaboradores, a gente faz uma verdadeira imersão dentro da yoga, a gente conhece todos os departamentos, onde que a gente quer chegar, entende esse processo de encantamento, né? O nosso método de encantamento, nossa missão, nossos valores, tem uma conversa com o pessoal responsável pelos times. Então, assim, isso para mim foi um divisor de águas, eu acho que é muito importante para que toda a comunicação da empresa esteja alinhada também, e para que chegue no suporte, no atendimento, o cara comunicar exatamente o que a gente é, o que a gente quer ser, e como que a gente vai ajudar ele para que chegue o Felipe no comercial e consiga também transparecer isso para a gente no marketing também. Então, assim, eu acho que essa comunicação ela tem que começar de dentro para fora, e o processo de onboarding interno nosso de colaborador é muito bom nesse sentido. E até puxando uma coisa que Tabora falou, né, essa questão de ouvir, né, que o Vinícius também puxou de ouvir, eu acho que a gente aqui também está falando de tom de voz, mas a gente também está falando muito de tom de escuta, né? Às vezes o cliente, o nosso parceiro, ele só quer ser escutado mesmo, e não necessariamente que a gente fale muita coisa, mas ele quer confiar na gente. Então, acho que isso é essencial, e essa confiança ela tem que transparecer nos nossos diversos canais mesmo. É isso, é no direct do Instagram, é no chat do suporte, é nas lives, inclusive, fazer o convite. Se você não conhece nossa live, toda segunda às 18 horas, a gente tem falando sobre o sistema, sobre o nosso delivery próprio, nosso fiscal completo. Então, assim, o cliente ele vai chegar onde for melhor para ele. No chat, no site, na comunidade do Yoga Edu. Então, assim, e a gente tem que estar muito bem alinhado para isso, né? Então, a gente tem que realmente funcionar como um time, e eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma muito legal. Boa. E aí, Filipão, como é que você enxerga, cara, que como conciliar, né? Você falou muito sobre um perfil de vendedor que a própria sociedade não gosta muito, assim, tem alguns bloqueios. Pô, o cara é vendedor e tal. Sim. Como que você concilia, cara, algumas rotinas que precisam ser feitas, por exemplo, follow-up. Às vezes o cara tá na correria, ele esquece de te responder, e no outro dia você tem que ir lá e lembrar ele de te responder. Como conciliar essas rotinas do seu trabalho, de coisas que precisam ser feitas com... Cara, eu não posso ser chato. Eu não gosto de gente chata, eu não vou ser chato com o cara. E ainda assim eu vou fazer meu trabalho. Pô, cara, então realmente a rotina mesmo. E aí follow-up, né? Acompanhamento. A gente faz ali diversos acompanhamentos com os nossos parceiros, os nossos futuros parceiros ali, que eles, né, estão querendo adquirir o sistema, eles estão conhecendo. Então aí a gente precisa falar com ele, porque às vezes ele esqueceu. Ou até o WhatsApp comercial, então a conversa já desceu, tá lá embaixo. Aí a gente precisa mandar um alô pra ele. Então, cara, eu acho que é alinhar assim, a rotina e o que precisa ser feito com... Talvez curtir a jornada, que é um papo que já rolou bem antes lá, nos podcasts antigos, que é isso mesmo de, cara, eu preciso falar com esse cara porque, bom, eu quero fechar com ele. Eu quero que ele realmente use yoga, isso é muito importante. Mas pra aí, mim e pra ele, né? Pra mim e pra ele, exatamente. E aí, uma coisa que eu falei também, é uma via de mão dupla, assim, quando o nosso parceiro, já mudando um pouco o assunto assim, mas vou voltar. Quando o parceiro, o negócio dele cresce, a yoga também cresce, porque ele tá crescendo, e vice-versa também. A yoga também cresce quando ele cresce, né? A gente cresce quando o nosso parceiro, ele quer adquirir um plano fiscal ali, que ele não tem ainda. E, assim, é uma via de mão dupla total, cara. E aí, aliar a rotina do que realmente precisa ser feito, né? Da minha rotina de trabalho, com o que realmente eu preciso fazer com o meu parceiro. Eu preciso tratar ele bem, preciso falar com ele, preciso mandar um alô nele. Eu preciso linkar ali uma coisa que ele falou lá em cima, no início da conversa, com, né, aquele acompanhamento que eu faço com ele. E aí, meu amigo, pô, vamos começar a usar esse programa o mais rápido possível, porque ele falou que inaugura sexta agora, então calma aí. Então preciso fazer um follow-up pra lembrar dele, né? Ou ele falou então que ele tava em obra e você... Falou que tava em obra, que acontece muito, né, gente em obra. Ah, pô, tem gente que manda até foto, velho. O cara mandou foto esses dias lá. Tô montando a placa aqui. Aí montou a placa lá, aí mandou foto da placa. E é isso aí, aí depois ele entrou. Então é realmente isso aí, alinhar a rotina com o que precisa ser feito. E eu acho que até quando você percebe que você tá fazendo algo pro bem dele, é mais fácil você transmitir esse sentimento. E ele começa a entender que, cara, isso é realmente ele tá aqui pro meu bem, ele tá trazendo uma coisa legal que vai me ajudar. E cria relacionamento. O cara te manda uma foto da placa, o cara te manda, pô, a foto. A gente já recebeu foto da filha que tinha acabado de nascer. Sim. Então, é isso. Cria relacionamento de compartilhar emoções, de compartilhar. Porque a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, a gente tem emoções. E eu acho que transformar toda essa jornada aí que você falou, Filipão, mais leve, é o que importa, assim. Eu acho que isso é muito importante. E eu, quando você falou, eu tava lembrando de um caso que rolou essa semana também. De um cara que ele mandou um TikTok da história dele.
E aí ele desde o início ali mostrando, né, o negócio dele muito pequenininho, numa barraquinha, depois ele foi pra uma portinha, aí ele fechou, ele foi despejado. Eu não lembro o nome dele agora, mas aí ele fez um TikTok lá, tipo, mostrando a história dele, assim. E é muito importante. E, cara, isso já diz tudo sobre, assim, né? A gente não só vende pro cara, a gente conhece a história do cara, a gente vai a fundo. A gente conhece as dores dele. Massa. E isso é muito importante, porque né, não é só um sistema, assim. Cara, a gente vai salvar o negócio do cara, velho. A gente vai botar um dinheirinho no bolso dele lá no final do mês, que ele vai conseguir equilibrar as contas ali para poder ter um lucro a mais, ou poder ali, enfim, fazer as coisas dentro de casa, investir no negócio dele. Dá isso mais uma horinha de sono. Exato, dá mais horas de sono, menos dor de cabeça. Não, cara, isso é uma coisa que não é difícil fazer essa matemática, né? Às vezes, uma dica que a gente dá para o cliente de talvez um horário de funcionamento que ele está de uma forma desconecta da realidade, ou que ele poderia estar fazendo de uma forma diferente, ou um produto que ele está focando em vender, mas que não tem uma margem legal, e aí começa a fazer continha de, poxa, R$40 a mais, vamos lá, ele abre meia hora mais cedo, porque a gente entende que vale a pena, R$40, R$50 que ele vende a mais todo dia, nessa meia horinha mais cedo, cara, dentro de 30 dias a gente está falando de R$1.000, de R$1.500, às vezes é o dinheiro do plano de saúde, da família, ou às vezes é uma grana que, putz, da escola particular do filho, sabe? Exatamente. Então isso é muito importante. E o principal, a gente falar de o meu negócio é B2B, é empresas para empresas, não é o meu é B2C, eu sou prestador de serviço. Cara, no final das contas, é gente comprando de gente. É isso que faz diferença, é isso que constrói relacionamentos duradouros e recompras e por aí vai. Massa. Itabora, e aí nessa mesma linha, né, de conciliar ferramenta com fazer o que precisa ser feito e não descuidar do tom de voz. Cara, como que é gerenciar um time tão grande que você tem hoje, garantir que todo mundo está alinhado e criar algumas rotinas para que você, hoje já sem conseguir ler todas as conversas, que ainda assim você consiga dar uma olhada e não deixar as coisas, a peteca cair, às vezes acaba tendo alguma coisa desalinhada, e aí como que você cria um mecanismo de retaguarda ali para quando fugir um pouquinho, você conseguir ainda assim descobrir. Compartilha com a turma aí. Show, eu acho Mas não conta tudo não, hein? Senão... tem um segredo secreto lá. Eu volto um pouquinho no que o Lucas falou, assim. A gente pode escrever vários documentos, a gente pode pintar a parede, pode fazer tudo, mas eu acho que tá tudo muito ligado à cultura mesmo. Então, desde quando a gente tem ali o processo das pessoas que entram na yoga, bem definido, explicando por que elas estão ali, por que a gente existe, o que elas têm que fazer, e ali mesmo a gente já tá falando como que elas têm que falar mesmo, eu acho que ali, no inconsciente, ela já sabe como agir. Então, a gente primeiro garante ali que a cultura tá bem alinhada. Segundo, a gente tem um processo ali, quando ele entra no time de esquadrão de guerra mesmo. A gente vai entrar aqui, as pessoas que estão, a gente explica, né, a parte, por que as pessoas chamam a gente, como que é o negócio ali no Brasil. Tem uma parte muito lúdica ali no que a gente gosta de trazer. Aquela pessoa que está do outro lado talvez não tenha tanto conhecimento técnico, talvez não tenha tido oportunidade de estudar. Então a gente traz tanto a parte da cultura interna quanto o panorama ali do negócio, do meio ambiente ali, do ecossistema, na verdade, do empreendedor. Então isso ali é a parte que está mais na cabeça dele, do inconsciente, do que ele nem vai pensar ali para agir. E tem a parte que, infelizmente, é o mais chato. Tem manual, tem cobrança ali, a gente tem que ficar em cima, a gente tem que estar de olho mesmo, tem regra. Porque, às vezes, é meio difícil, assim, na correria é muito difícil deixar só para o inconsciente. Então, a gente tem que treinar. Então, treinando, a gente escreve manual, a gente ajuda o pessoal nesse sentido. Mas eu acho que o principal mesmo é deixar as regras ali no jogo, tá em cima da mesa, ou a gente trabalha desse jeito, vambora. Tem um pessoal ali que tá sempre ajudando, a gente trabalha 24 horas, então sempre tem alguém ali pra vistoriar, ver como é que estão as conversas, ver, talvez aqui... A gente ajusta na vírgula, sabe, Vini? A gente ajusta no... A vírgula aqui podia ser um pouquinho antes. Então, a gente está sempre preocupado ali com ser perfeito mesmo, o atendimento. O ponto final, depois de uma frase, soa muito grosso. Então, isso. Vamos cuidar. E a gente ter... E aí volta, né? No onboarding, talvez até antes do onboarding. Que tipo de conteúdo... E aí, será que um podcast pode ajudar com isso? Que tipo de conteúdo a gente vai criar para que pessoas que acham isso importante também estejam interessadas a talvez... fazer parte de uma companhia que leve isso a sério, porque amanhã ou depois, quando eu chegar lá pra falar com um cara, putz, velho, você não acha que você não acha que você ter mandado esse emoji aí pode soar irônico pro cara? E a pessoa não olhar pra mim e falar assim, caramba, você é muito chato, era só um emoji. E falar assim, é verdade. Pode ser que do outro lado eu não conheça o cara, às vezes ele não gosta de emoji, às vezes ele não gosta de meme, às vezes ele não gosta, às vezes ele acha que caps lock eu tô gritando com ele.
não, show, vou ajustar isso aqui, vou melhorar. Porque no final dos contos é o cliente, o foco é no cliente mesmo, né? Isso aí, e nessa linha é uma coisa até curiosa, a maioria daqui é capixaba, todo mundo capixaba? Show. Então aí o capixaba tá muito acostumado, dando um exemplo disso aí, muito acostumado com ei, pra gente falar como se fosse oi. E a gente descobriu que ei não é muito legal para outros estados do país. Então a gente se preocupa e como a gente atende todo o Brasil e tudo mais, se preocupa no ei, no como a gente chama o cara, como a gente chama o cliente, como a gente se cumprimenta. Então a gente tem lá um paulista, um carioca lá dentro do time. Pô, estranho você falando ei. Então, beleza, vamos ver aí o que aconteceu. E realmente a gente parou de falar ei, não pode mais falar ei. Foi uma Agora coisa é só oi. que eu estranhei muito, porque apesar de eu ser capixaba, ter nascido aqui, eu morei praticamente minha vida toda no Rio, mas quando eu voltei pra Vitória há 6 anos, eu estranhava muito o ei. O ei, né? Estranhava muito, porque É lá, chamando a lá, atenção, é lá no Meio Rio... agressivo, né? sabe, tipo, ei, pô, tipo, você é E. Aham. Então, tipo assim, eu estranhava. E é muito bom, eu acho que isso é uma parada que parece simples, mas que no fim Não, faz toda a diferença. Faz total diferença. É você falar a linguagem do parceiro, né, do cliente, não é só porque a gente tem um regionalismo aqui que a gente tem que adotar ele para todo o Brasil. Até porque a Detalhes, gente detalhes. já não está mais só no Brasil. Inclusive, esse dia eu tomei um puxão de orelha sem tamanho. Falei que a gente estava fora, já que a gente estava nos Estados Unidos e Portugal também. Ah, esqueceu do Uruguai! Como que você esquece do Uruguai? Tá bom, gente. A gente Los tá hermanos, no, los a gente tá no hermanos. Uruguai também, gente. E é isso que o Lucas falou, é interessante, né? Porque, cara, são pequenas coisas. E aí vai desde, putz, como que a gente tenta evitar lá nas nossas comunicações usar banco de imagens, por exemplo, que a gente acha que existe uma forma mais leve de se comunicar, ou no próprio atendimento, como que a gente abole de todas as formas a questão do gerúndio. É Pô, isso se a aí. gente não curte, se eu não gosto de ligar lá para uma empresa de telefonia e, lá, senhor, estaremos verificando, estaremos encaminhando. Putz, então por que eu vou fazer isso com o meu cliente, cara? Não faz o menor Sim. sentido. Mas, e o privilégio que a gente tem, né, o Lucas falou sobre isso no começo, questão dos valores, assim, né, como que é muito bacana a gente viver isso e entender que dá para transmitir isso para o cliente, mesmo que lá ele não entenda muito bem o que é, ou que ele não precisa decorar todos os valores, mas, putz, a gente saber que a gente tá aqui porque a gente curte o empreendedorismo, que a gente tá aqui para resolver o problema do cara, e que a gente quer tornar a vida dele mais fácil, em algum momento a gente consegue agir de uma forma que ele, no subconsciente dele, consiga internalizar essa informação, né? Acho que isso é bem Sim. da hora. E cara, eu tava pensando aqui, realmente é muito mais do que sistema mesmo, assim, porque, bom, o sistema de gestão para um negócio é uma coisa que é muito particular, assim, né? Cada dono de negócio tem o seu, beleza, mas, assim, antes de entrar na yoga, era uma coisa que eu vi que não era muito, muito bem, assim, as pessoas não ligavam muito para isso. Mas, assim, conhecendo a yoga, eu vejo que é muito mais que um sistema, assim, é muito mais que sistema mesmo. Porque, cara, bom, isso aqui é um podcast, a gente tá falando sobre empreendedorismo, a gente tá falando sobre negócio, a gente tá dando dica, a gente tá falando sobre a própria empresa também. E não é só o sistema que tá lá, que é muito bom, inclusive, que tem suporte 24 horas. O melhor esporte do Brasil. Mas assim, e aí tem podcast, tem live, tem um Instagram que é muito movimentado, que é super bombado. Tem hamburgueria. Tem hamburgueria própria da empresa e é um case de sucesso também pra gente mostrar. Eu tava falando com ele assim, que cara, eu pedi pro Lucas, eu falei, Lucas, quando tiver um conteúdo de Instagram eu posso participar, velho? Porque, assim, eu nem sou do marketing, eu sou do comercial, mas eu pedi pra participar porque realmente isso mesmo, é a cara da empresa, os funcionários são a cara da empresa. Sim. A gente bota lá a cara na live do Instagram lá, no podcast, tá no Spotify também. Então, cara, é muito mais do que esse sistema mesmo, assim. O braço direito mesmo do empreendedor, né? É pessoal, sacou? Tipo, eu tenho certeza que tem vários parceiros que assistem podcast, gente que lembra de mim, até hoje, assim, que cara que eu conversei há meses atrás, que ele lembra de mim. Isso é muito Bem forte. da hora. Gratificante, né? É gratificante pra caramba. A gente costuma falar que o squad de branding content é o squad que bota a cara, mas é uma coisa que poderia ser colocada para a empresa toda, porque a gente realmente bota a cara em todos os momentos ali. Agora tem o nome no suporte, né, no chat, para você avaliar, pô, é a Manu que tá me atendendo, pô, é o Tabora que tá me atendendo. Então, assim, isso é uma humanização que faz toda a diferença pro cara se sentir confortável da gente trocar com ele e conversar com ele e fazer o melhor pro negócio dele. Eu lembrei esses dias, agora a gente senta perto, né, o suporte senta perto do comercial, aí a gente ouve essa conversa. Aí alguém falou esses dias, pô, alguém tá procurando por Marcelão aqui, fala com o Marcelão que ele vai me ajudar. Então, tipo assim, você já sabe o nome da... Já queria aquela personificação aí. Já tem, pô, fala com o Marcelão pra me ajudar, hoje de tarde. Alguém falou com o Gui assim, boa tarde, tenha uma ótima semana.
Isso, e saiu do chat. É isso. Obrigado. É isso. Pode mandar, hein? É isso. Então Fica é à muito vontade. pessoal, velho. Tá dentro do negócio do cara, dentro do bolso do cara, inclusive. É muito pessoal. Isso é muito legal. Isso é legal. E aí, galera, pra acho que a gente fechar com chave de ouro, assim, do outro lado, existem funcionários, existem empreendedores, existem pessoas que estão buscando uma nova carreira, existem pessoas que estão querendo buscar uma nova direção para o seu próprio negócio, pessoas que querem dar uma sugestão no negócio a qual pertencem. O que vocês acham que a gente pode colocar de dicas aí, talvez 2 dicas, para pessoas que querem buscar um caminho maior e melhor nessa linha de comunicação, de tom de voz, ter as coisas mais arrochadas, mais conectadas, mais humanizadas? O que vocês acham que a gente pode deixar como contribuição para a turma que está acompanhando a gente? Boa. A primeira coisa que eu consigo pensar, assim, é que esse podcast não é só pra falar do tom de voz da yoga, assim, eu acho que é pra falar sobre tom de voz e aplicar isso mesmo, assim, não é porque você trabalha com hambúrguer ou com açaí que você não pode ter um tom de voz ali, a pessoa que vai atender, a pessoa que tá montando o açaí, a pessoa que tá lá atrás, a pessoa que fecha a conta. Todas as pessoas envolvidas precisam se comunicar da mesma maneira. Se tá todo mundo sorrindo, tem que estar todo mundo sorrindo mesmo, se tá todo mundo feliz. Então, acho que leve os ensinamentos e aplique mesmo no negócio de vocês. Acho que essa é a primeira dica. A segunda é escute o cliente, assim, deixa ele falar. Se bote nessa posição talvez um pouco desconfortável no começo. De, talvez eu tome uma porrada aqui, uma porrada ali, mas deixa ele falar. Escuta ele tem muito a dizer, sabe? E aplica. Escute e aplique. Acho que essas 2 dicas Massa. aí. Bom, eu tenho, hein? Você quer falar o seu? Não, porque eu ia falar que ele roubou a minha primeira dica. Seria escutar Eu já o falei o cliente. primeiro justamente para não ficar nessa situação desconfortável. Não, era isso, mas pode puxar depois. Cara, a minha dica é a primeira impressão é que fica pra qualquer tipo de relação com pessoas. Então o cara vai no seu negócio, lá na sua hamburgueria, talvez nem seja o melhor hambúrguer da cidade, o melhor açaí da cidade, mas, cara, a primeira impressão é que fica. Quando ele chegar no lugar, ele for bem atendido, um funcionário ali com um sorriso diferente, um papo maneiro, e ele for muito bem atendido, até às vezes, cara, nem o melhor açaí, velho, não é o melhor hambúrguer, mas o cara vai voltar, Dá ele vai vontade de voltar, velho. Dá vontade de voltar porque ser mal atendido é muito ruim, assim, então é a primeira impressão, né, um local bacana, limpo, e aí, cara, tem muita coisa que você pode agregar ali que é simples no seu negócio, realmente são vírgulas ali do dia a dia que vão trazer os seus clientes de volta e vão trazer mais lucro pro seu bolso, assim, muito importante isso. Massa. E aí, Massa. Lucas? Então. Conseguiu pensar em mais algum? Tô pensando no segundo, hein? Então, Boa. beleza. Só evoluindo um pouquinho do que a Tabora falou, né? Essa questão de escutar o cliente é muito importante, justamente porque é essa escuta do cliente que vai fazer você definir a sua marca. A gente não tem como definir tom de voz sem entender com quem a gente está falando, de que forma a gente fala. Então, assim, escuta seu cliente não só por escutar, escuta também pensando na estratégia do seu negócio. Eu estou escutando que ele está falando oi comigo, então eu também vou falar oi. Eu estou escutando que ele está falando de uma forma simples, então a minha marca vai se portar de uma forma simples, de uma forma suave. Então escuta Se de ele uma curte forma meme. estratégica. Se ele curte meme, Faz exatamente. meme. Então, assim, Sim. escuta tendo essa visão. Essa seria a primeira dica, né? Um pouco roubada de Tabora. Tá doido, melhorou isso E a aí. segunda é faça parte da comunidade da Yoga Edu, porque lá a boa. gente tem Rapaz, conteúdo sobre marketing, conteúdo sobre venda, sobre gestão, sobre financeiro. E dentro do conteúdo de marketing a gente fala muito sobre tom de voz. Então, vem pra Yoga Edu, vem pra Yoga e vem Cabe pra... no bolso, hein? Cabe no cabe bolso, muito então no assim, bolso. essa é uma dicona. E de quebra você ainda vai ganhar uma porção de parceiros super dispostos a ajudar, a dar dicas também, a trocar experiências contigo. Boa, Lucas. Lembrei do último, hein? Você, qual câmera aqui que eu falo? Corta pra mim. Você é dono do seu negócio, cara. Bote a mão na massa. Não se esqueça disso. É muito importante que você cuide do seu negócio de perto. Bote a mão na massa, atenda o cliente, escute o seu cliente, porque é muito importante que é com o seu negócio na sua mão que vai crescer. E é isso. Animal. Boa, E no boa, final das boa. contas é aquilo, né? Assim, tom de voz, obviamente, está relacionado a ouvir. Então, quando É você isso. ouve, você consegue ajustar Quando o seu você tom de ouve, voz. você pode falar de volta. É isso. É isso aí, muito bom. Senhores, obrigado pela É participação nóis. de vocês. Tamo um baita junto, Tamo conteúdo. junto. Obrigado pelo Espero- convite. Espero que a turma aí que acompanhou tenha gostado. Acompanhe a gente nas redes sociais, siga a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify. Isso tudo que a gente está fazendo aqui é com muito carinho. Há um esforço de energia e de tempo e a gente, cada vez que vem aqui, a gente se sente mais realizado e com a sensação de que a gente está no caminho certo. E todo feedback é bem-vindo. Então, se puder, curte, compartilha, manda pros seus amigos, manda pros seus inimigos também, manda pra família e Manda pro vambora. concorrente. É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu! Boa. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.